Leitura diária da Bíblia. Dia 5. Antigo Testamento. Gênesis 9:18 da manhã -29, Gênesis 10, Gênesis 11 para 1-9. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé, e Cã é o pai de Canaã. Estes três são os filhos de Noé, e deles foi cheia toda a terra. E começou Noé a lavrar a terra, e plantou uma vinha. E bebeu do vinho, e se embriagou, e estava descoberto dentro de sua tenda. E Cã, pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e disse-o aos seus 2 irmãos do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram a roupa, e a puseram sobre seus próprios ombros, e andando para trás, cobriram a nudez de seu pai tendo seus rostos virados, e assim não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé de seu vinho, e soube o que havia feito com ele seu filho o mais jovem, e disse: Maldito seja Canaã, servo de servos será a seus irmãos. Disse mais: Bendito o Senhor o Deus de Sem, e seja-lhe Canaã servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã servo. E viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, aos quais nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé, Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Asquenas, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã, Elisá, e Tarsis, Quitim, e Dodanim. Por estes foram repartidas as ilhas das nações em suas terras, cada qual segundo sua língua, conforme suas famílias em suas nações. Os filhos de Cã, Cuxi, e Misraim, e Pute, e Canaã. E os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabteca. E os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrode, este começou a ser poderoso na terra. Este foi vigoroso caçador diante do Senhor, pelo qual se diz, assim como Nimrode, vigoroso caçador diante do Senhor. E foi a cabeceira de seu reino Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinear. De esta terra saiu Assur, e edificou a Nínive, e a Reobote-ir, e a Calá, e a Rezém entre Nínive e Calá, a qual é cidade grande. E Misraim gerou a Ludim, e a Anamim, e a Leabim, e a Naftuim, e a Patrusim, e a Casluim de onde saíram os filisteus, e a Cafitorim. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito e a Et. E aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Gergeseus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvadeus, e aos Zemareus, e aos Ramateus, e depois se derramaram as famílias dos cananeus. E foi o termo dos cananeus desde Sidom, vindo a gerar até Gazá, até entrar em Sodoma e Gomorra, Adimá, e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã por suas famílias, por suas línguas, em suas terras, em suas nações. Também lhe nasceram filhos a Sem, pai de todos os filhos de Éber, e irmão mais velho de Jafé. E os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, e Lude, e Arã. E os filhos de Arã, Uz, e Ru, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou a Salá, e Salá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos, o nome de um foi Peleg, porque em seus dias foi repartida a terra, e o nome de seu irmão, Joctan. E Joctan gerou a Almodá, e a Salefe, e Hazarmave, e a Gerá, e a Hadoram, e a Uzal, e a Dicla, e a Obal, e a Abimael, e a Sabá,
e a Ofir, e a Avilá, e a Joabe. Todos estes foram filhos de Joctã. E foi sua habitação desde Messa vindo de Cefar, monte à parte do Oriente. Estes foram os filhos de Sem por suas famílias, por suas línguas, em suas terras, em suas nações. Estas são as famílias de Noé por suas descendências, em suas nações, e destes foram divididas os povos na terra depois do dilúvio. Era, então, toda a terra de uma língua e umas mesmas palavras. E aconteceu que, quando se partiram do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear, e ali passaram a habitar. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e o cozamos com fogo. E foi-lhes os tijolos em lugar de pedra, e o betume em lugar de argamassa. E disseram: Vamos, edifiquemo-nos uma cidade e uma torre, cuja ponta chegue ao céu, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens. E disse o Senhor: Eis que o povo é um, e todos estes têm uma língua, e começaram a agir, e nada lhes restringirá agora do que pensaram fazer. Agora, pois, desçamos, e confundamos ali suas línguas, para que ninguém entenda a fala de seu companheiro. Assim os espalhou o Senhor desde ali sobre a face de toda a terra, e deixaram de edificar a cidade. Por isto foi chamado o nome dela Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e desde ali os espalhou sobre a face de toda a terra. Novo Testamento. Métio 4:23 da manhã menos 25, Métio 5 para 1 menos 20. E Jesus rodeava toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e curando toda enfermidade e toda doença no povo. Sua fama corria por toda a Síria, e traziam-lhe todos que sofriam de algum mal, tendo diversas enfermidades e tormentos, e os endemoninhados, epiléticos, e paralíticos, e ele os curava. E muitas multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, e da além do Jordão o seguiam. E quando Jesus viu as multidões, subiu a um monte, e sentando-se, achegaram-se a ele os seus discípulos. Então ele abriu sua boca e lhes ensinou, dizendo: Benditos são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Benditos são os que choram, porque eles serão consolados. Benditos são os mansos, porque eles herdarão a terra. Benditos são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Benditos são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Benditos são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Benditos são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Benditos são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Benditos sois vós, quando vos insultarem, perseguirem, e mentirem, falando contra vós todo mal por minha causa. Jubilai e alegrai-vos, porque grande é vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se salgará? Para nada mais presta, a não ser para se lançar fora, e ser pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade fundada sobre o monte, nem se acende a lâmpada para se pôr debaixo de um cesto, mas sim na luminária, e ilumina a todos quantos estão na casa. Assim brilhe vossa luz diante das pessoas, para que vejam vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Não penseis que vim para revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas sim para cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem,
nem um jota nem um tio passará da lei até que tudo se cumpra. Portanto, qualquer um que desobedecer a um destes menores mandamentos, e assim ensinar as pessoas, será chamado o menor no reino dos céus, porém qualquer que os cumprir e ensinar, esse será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Salmos. Salmo 4 para 1-8. Salmo de Davi para o regente, com instrumentos de cordas. Quando eu clamar, ouve-me, ó Deus de minha justiça, na angústia tu me alivias, tem misericórdia de mim, e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando tornareis minha glória em infâmia, e amareis as coisas vãs? Até quando buscareis a mentira? Selá, sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que é fiel, o Senhor ouvirá, quando a ele eu clamar. Quando estiverdes perturbados, não pequeis, meditai em vosso coração sobre a vossa cama, e fazei silêncio. Selá, sacrificai sacrifícios de justiça, e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Levanta sobre nós, Senhor, a luz de teu rosto. Tu me deste alegria em meu coração, maior do que quando o trigo e o vinho deles se multiplicaram. Eu deitarei, e dormirei em paz, porque só tu, Senhor, me fazes descansar seguro. Pai amoroso, tu chamaste Abraão para deixar tudo e confiar em tuas promessas, e nos chamas para seguir teu filho com essa mesma fé radical. Ao ouvirmos as bem-aventuranças e aprendermos o que significa ser abençoado em teu reino, transforma nossos corações para refletir teu caráter. Ajuda-nos a ser pacificadores, a ter fome de justiça e a amar nossos inimigos como tu nos amaste. Que tua palavra guie nossos passos e teu Espírito fortaleça nosso testemunho. Que tudo o que fizermos traga honra a Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei. Amém.